Olá, meus amigos, que grande prazer. Eu sou o Pastor Walter e este é o seu canal, o Colisor. Seja bem-vindo para mais um assunto interessante. O assunto desta nossa conversa é ressurreição dos mortos. O que é ressurreição? O dicionário define ressurreição como ato ou efeito de ressurgir. A ressurreição dos mortos é quando aqueles que estão mortos retornam à vida. E há uma crença muito antiga na humanidade, todos os seres humanos acreditam nisso. Claro, tem as exceções, são aqueles que não acreditam em nada, para eles o homem é como um animal, um bicho que morre e desaparece, ao passo que as escrituras dizem que nós temos alma, corpo e espírito, e que um dia estes três serão juntos novamente e nós voltaremos à vida depois de passarmos algum tempo na sepultura. Não sei, alguns vão passar milênios, outros semanas, outros dias. Enfim, a ressurreição dos mortos é um fato e eu quero aproveitar aqui para ver o que Jesus Cristo falou sobre ressurreição. No capítulo 11 de São João, versículo 23 e 24, vemos um diálogo entre Jesus e Marta. E ela diz para Jesus: eu sei que o meu irmão há de ressuscitar no último dia. Porque Jesus tinha tentado consolá-la, dizendo que ele ia fazer um milagre de ressurreição. Mas ela estava aqui pensando que se tratava da ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E Marta respondeu: eu sei, Senhor, que ele há de ressuscitar. Sim, na ressurreição do último dia. E Jesus disse: não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que eu sou a ressurreição e a vida. E se alguém morre, eu ressuscito, eu tenho poder para ressuscitar. E em São Mateus, Jesus Cristo volta a falar sobre a ressurreição quando ele diz: e acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Você encontra este texto em Mateus capítulo 22, versos 31 e 32. Agora vamos falar um pouquinho sobre milagres de ressurreição. É um fato que homens, pela fé na força do Espírito Santo, autorizados pelo Eterno, que eles ressuscitaram mortos. O profeta Elias ressuscitou mortos. O profeta Eliseu ressuscitou mortos. E você pode verificar isso no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, 18 a 22. E no segundo livro dos Reis, capítulo 4, do 32 ao 35, e no capítulo 13, no versículo 21. Jesus ressuscitou muita gente dentre os mortos. Ele trouxe muita gente morta à vida. E um dos mais bacanas que eu acho está em Lucas capítulo 7, versículo 14 e 15, quando ele ressuscita publicamente o filho da viúva de Naim, causando um rebuliço e um louvor e uma adoração maravilhosa. Então, Paulo também ressuscitou mortos. Muitos cristãos, ao longo da história da igreja, têm ressuscitado os seus mortos pelo poder da fé no nome de Jesus. Eu, por exemplo, posso garantir que eu participei de um milagre de ressurreição. Não fui eu quem morri, mas alguém morreu, eu orei e Deus respondeu, trazendo esta pessoa de volta à vida. Este fato aconteceu em 1984, quando eu era pastor na região do Tabuleiro, e uma membro da minha igreja morreu às 7 da noite, no dia anterior da sexta-feira, e ficou morta até meio-dia. Talvez você estranhe ela passar tanto tempo morta. Sim, ela passou esse tempo morta
e a família não teve nenhuma assim, atitude de procurar alguém para colocá-la no caixão, e ela estava sentada numa cadeira lá na sala e só havia choro. E eu cheguei ali casualmente, ou mandado por Deus, eu acho que mandado por Deus, porque não há casualidades no reino de Deus, e me pediram que eu orasse. Eu fiquei aturdido, nunca tinha visto alguém morto tão de perto assim. Alguém pode perguntar, mas pastor, você é médico para atestar que ela estava morta? Não sou, não sou não, mas não preciso ser médico para perceber quando uma pessoa está morta, né? Há muitos meios de se descobrir isso. Então, esta senhora morreu, eu orei e ali diante dos nossos olhos incrédulos, ela voltou à vida. Foi uma coisa linda de se ver. Agora, eu estou me referindo à ressurreição final, tanto à ressurreição dos justos, dos filhos de Deus, como a ressurreição dos injustos. Porque no último dia, no dia do Senhor, quando ele instalar o seu trono, então os injustos serão retirados das suas sepulturas do jeito que morreram, cancerosos, diabéticos, despedaçados, enfim, do jeito que tiverem morrido para enfrentar o julgamento final. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esta segunda ressurreição, porque a primeira ressurreição, o livro de Apocalipse diz que bem-aventurados e santos aqueles que participam da primeira ressurreição, porque não sofrerão o dano da segunda morte. Apocalipse diz assim: mas os outros mortos não ressuscitaram até que se acabassem os 1000 anos, até que se acabaram os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6, fala sobre isso. Agora, um fato interessante que eu observei isso nas Escrituras, é que a ressurreição dos justos, ela se dará, ou já começou, a primeira etapa já aconteceu, em 3 etapas. A primeira etapa ocorreu exatamente no mesmo momento em que Jesus deu o seu último suspiro na cruz. Mateus registrou este fato dizendo que no momento em que Jesus gritou, bradou: em tuas mãos, ó Pai, entrego o meu espírito, e disse: está pago, as sepulturas se romperam e muitos santos que faleceram se levantaram e andaram pela cidade e foram vistos por centenas de milhares de pessoas. Então, amados, esta foi a primeira etapa da ressurreição. A segunda etapa ocorrerá por ocasião do arrebatamento. Eu sou pré-tribulacionista. Eu acredito que o arrebatamento da igreja se dará 7 anos antes da vinda visível e gloriosa de Jesus. Então, esta segunda etapa está descrita em Tessalonicenses 4,16 e 1 Coríntios 15,52. E Paulo diz que ao soar da última trombeta, ao ouvir-se a voz do arcanjo, o Senhor descerá dos céus com alarido, e os mortos ressuscitarão, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, e juntos nos encontraremos com o Senhor nos ares, quando ficaremos para sempre com Ele. Então, esta é a segunda etapa. A terceira etapa vai acontecer exatamente quando Jesus estiver voltando em glória para defender Israel do extermínio. Então, esta ressurreição, ela está destinada apenas para os santos que morreram durante a tribulação. Tanto os santos quanto os mártires mortos ressuscitarão por ocasião da vinda gloriosa do Senhor Jesus. Apocalipse 25. Então, esta é a minha maneira de ver, pelo menos eu acho que está escrito nas Escrituras, isso que eu acabei de falar. E a segunda ressurreição, ou a ressurreição dos pecadores, ela só ocorrerá no final dos 1000 anos de governo de Jesus sobre as nações. Então, durante os 1000 anos em que Jesus estiver reinando sobre as nações, muitas pessoas nascerão e se tornarão pessoas adultas,
até que os 1000 anos se acabem e o Senhor manda soltar a Satanás para ele testar, para ele tentar aqueles que nasceram durante os 1000 anos, para que Deus conheça de fato o seu nível de aliança com ele. Bom, então eu queria falar agora, rapidamente, sobre um cronograma destes 1000 anos que são correspondentes ao último dia da semana de Deus. Então, Jesus retorna à Terra em glória, e neste retorno ele ressuscitará aqueles que morreram durante a grande tribulação, ok? Bom, neste retorno ele derrotará Satanás e ordenará aos seus anjos que o prendam no abismo, tanto ele como a sua corja de bandidos. Eles serão presos no abismo, segundo está escrito em Apocalipse 23, capítulo 20, versículo 3. Jesus inicia seu reinado de 1000 anos, um reinado glorioso, quando as nações estarão lhe tributando as homenagens que ele merece. E, segundo está escrito nos profetas, principalmente Zacarias, as nações tributarão ao rei, indo a Jerusalém todo ano. Inclusive, a nação que não for tributar louvor a Jesus, pelo menos uma vez por ano, ela terá a bênção de Deus retida sobre ela e não haverá chuva sobre a sua terra e, consequentemente, haverá fome e pobreza. Este é o modo do rei punir aqueles que, por algum motivo, faltarem às celebrações de homenagem ao rei. No fim do milênio, Satanás será solto. Eu já falei um pouquinho sobre isso. Eu quero dizer que ele será solto e, com aquele ódio que lhe é peculiar, com aquela vontade de destruir Jesus e com aquela crença doida que acha que de um jeito ou de outro ele vai, num golpe de sorte, derrotar Jesus, ele vai conseguir seduzir milhões dentre as nações e atacarão Jerusalém. Neste momento em que ele atacará Jerusalém com as nações, com exércitos de Gog e Magog, a multidão, o Senhor vai cumprir aquilo que está escrito em 2 Pedro capítulo 3, versículo 7 e versículo 10, quando ele diz que os elementos, a terra e as coisas que tem nela, arderão numa grande bola de fogo. Então, o Senhor vai aproveitar, quando Satanás tentar atacar a Jerusalém, ele colocará os seres vivos em algum lugar, que ele tem bastante lugar para isso no universo, e então purgará a terra, purificando-a com fogo. E este fogo vai destruir a terra, o mar, as coisas que aqui existem, proporcionando ao Senhor a criação de um novo céu e de uma nova terra, onde a humanidade existirá para sempre. A partir de onde a humanidade colonizará o universo. Muito bom. Jesus derrota o diabo, ele o prende no abismo, ele é colocado no Guerrena, e aí se inicia o grande trono, quando ele é instalado ou instaurado nos céus, porque a terra não caberá toda esta gente que morreu e que agora comparece ao Senhor para responder pelos seus atos praticados no corpo. Então, esta é a segunda ressurreição. Mas dos mortos que estarão na terra, muitos não ressuscitarão. E eu tiro assim um embasamento para esta afirmação, tanto no Evangelho de João, capítulo 5, né, como no livro de Daniel, capítulo 12. Então, no livro de Daniel, ele fala que no grande dia do Senhor, os mortos ressuscitarão. Mas ele não diz aqui, no versículo 2, que todos os mortos ressuscitarão. Ele diz muitos, porque a palavra todos, a palavra kulam, ele não recita, ele recita rabi, ou rabim, né? Que é a palavra hebraica para muitos, né? Então ele diz que muitos ressuscitarão do pó da terra, uns para a vergonha e desprezo eternos e outros para a vida eterna. Bom, eu posso estar enganado, claro. Nós lidamos às vezes com situações que a gente não tem como comprovar, né? Mas eu acredito que nem todos os mortos do grande trono branco terão o mesmo destino.
Aqueles que não forem achados no livro da vida serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Essa é a sentença para todos os ímpios e pecadores que se rebelaram contra o Senhor e que se aliaram de um modo ou outro a Satanás. Mas e os outros mortos, os que não ressuscitaram? Foram também destruídos, extintos? Eu não sei. Eu não sei. Eu sei o seguinte, que Deus é um Deus justo, que não tem ocupado por inocente. E que seu trono é um trono reto, um trono de equilíbrio, de equidade, né? Mas que ele também é um Deus misericordioso. Ele não vai tratar um cara como Hitler do mesmo modo que ele vai tratar aquele silvícola que viveu lá ali no meio do mato, que não conheceu Deus e que procurou, assim, no seu entendimento, fazer o que é certo. Não, ele não vai ter o mesmo tratamento. Este cara pode nem ir para a vida eterna, mas também não será lançado no lago que arde com fogo e enxofre para ser atormentado de dia e de noite. Eu não acredito nisso, me desculpe, né? Mas eu também não sei o que Deus vai fazer. Mas o fato é que nem todos terão o mesmo destino. Então, eu sou o Pastor Walter e este é o seu canal Colisor. Se você gostou do assunto, dê o seu like. Se você não gostou, dê o seu dislike. É importante que você participe, dê sua opinião, escreva, né? Me contradiga, faça o que você achar mais conveniente, mas participe para que o nosso canal tenha relevância. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.